Na questão número 1 da revisão, nós temos o seguinte enunciado: elaborar um algoritmo em pseudocódigo que leia um número. Bom, a gente sabe que a gente vai precisar ler um número, então a gente vai precisar armazenar esse número que a gente leu numa variável, né? Então eu declarei aqui nas variáveis uma variável chamada n de número, né, do tipo inteiro. E aí ele diz o seguinte, continuando aqui no enunciado: se esse número que a gente leu for positivo, a gente deve armazená-lo em uma outra variável, né? Uma variável chamada a. Então eu declarei aqui, ó, variável chamada a. Só que se o número for negativo, tem que armazenar então esse número numa outra variável, que é uma variável chamada b. Então está aqui a variável chamada b. Então temos três variáveis, né? O número que a gente leu, que é a variável n, a variável a e a variável b. E aí diz o seguinte: no final, mostrar o resultado das duas variáveis. Quando ele fala aqui em resultado, na verdade é o valor, né? Qual que é o valor, afinal de contas, que ficou na variável a e na variável b? Né? Então vamos lá. O que ele fala? Elaborar um algoritmo que leia um número. Então a gente vai escrever na tela uma mensagem para o usuário, para ele entender o que a gente está querendo que ele informe, né? Digite um número. E a gente vai dizer que a gente quer ler um número e o valor que for digitado vai ser armazenado na variável n, essa que a gente declarou aqui, que é do tipo inteiro, né? Só aceita números inteiros. Como a gente precisa armazenar, então, conforme ele está pedindo ali, o valor dessa variável na variável a ou na variável b, e para a gente saber se vai ser na a ou na b, ele pede para a gente verificar se esse número que foi digitado é positivo. Então a gente vai fazer o teste, né? Então, se o número que foi digitado for maior ou igual a zero, então é positivo, né? E se positivo, armazena na variável a. Então a variável a que a gente declarou aqui em cima recebe o que? O número que a gente leu. Agora, se ele for menor do que zero, significa que ele é negativo. Logo, a gente vai armazenar numa variável chamada b. Então, a variável b vai receber o número que a gente digitou, o conteúdo que existe lá na variável n, né, que foi digitado pelo usuário. E temos o fim da nossa avaliação, da nossa condição, né? Por último, mostrar o resultado ou mostrar o valor das duas variáveis. Então, eu escrevo a variável a tem e o valor da variável. A variável b tem e o valor da variável. Vamos executar aqui para ver. Digite um número 5. Ó, a igual a 5, b igual a 0, porque não tem nenhum valor em b. Agora vamos digitar, novamente aqui, digitar um número negativo, menos 4. Ó, a igual a 0 e b igual a menos 4. Exatamente como pediu, né? B ficou negativo, porque o número que eu digitei é negativo e em números negativos deveriam ser armazenados na B. Certo? É isso.